contar pra você o que aconteceu na minha vida do ano passado pra cá. Na verdade, é um testemunho. Tem um bebezinho aqui, ó, de resposta de oração. Eu queria muito compartilhar com você e eu espero que o Espírito Santo ministre a sua vida através desse testemunho e eu espero que ele possa te edificar também de alguma forma. Ano passado, eu descobri que estava grávida. E quando eu descobri, eu fiquei desesperada. Eu fiquei com muito medo. Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça é: o que vai ser de mim e do meu filho? Por quê? Porque eu não tinha convênio médico na época, como se fosse 10 mil anos atrás, ano passado. Desde quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu não tive convênio médico, porque eu nunca precisei não, né? Eu nunca fui de passar em consulta de rotina, fazer consulta de rotina, exame de rotina e tudo mais. Então, eu não vi a necessidade de eu pagar um convênio pra mim. Por isso que eu fiquei toda desesperada, com muito medo, muito angustiada e muito preocupada. Porque eu fiquei pensando no grande dia, né? No dia de Paris. E eu falei assim, meu Deus, o que vai ser da gente? O que vai ser? Como que vai ser isso? E aí eu comecei a pesquisar no YouTube. Comecei a pesquisar a experiência de mães que tiveram seus filhos em maternidades públicas. E eu falava assim, meu Deus do céu, só experiência ruim. E aquilo só alimentando meus medos, né? Fazendo tudo errado. E conversava com algumas pessoas próximas de mim também, perguntava as experiências das pessoas que eu sabia que teve filho na maternidade pública da minha cidade, e, enfim. E aí eu via que umas falaram, tanto no YouTube quanto pessoas próximas de mim falavam que tinha tido uma experiência boa, mas a maioria, assim, eram experiências ruins, sabe? E eu fiquei com muito medo. E aí algumas pessoas até me falaram, né, por que eu não pegava um comprovante de residência de uma pessoa que eu conhecia de uma cidade vizinha da minha cidade, pra eu fazer a carteirinha do SUS dessa cidade e passar no hospital dessa cidade, porque era um hospital muito bom, todo mundo falava muito bem, ninguém nunca reclamou de nada, os médicos, os enfermeiros são excelentes e tudo mais, tal. E quando eu ouvia aquilo, eu falava, eu tenho que ver certinho e tal, o que eu vou fazer, né, e tal. Mas eu falava isso porque, tipo assim, quando eu ouvia algumas pessoas me falando isso, eu não ficava em paz, sabe? É meio que eu sentia que não era pra eu fazer aquilo. E aí eu falei assim, eu fiquei ainda na dúvida, hein? Ainda fiquei na dúvida porque a gente é terrível, né? O ser humano é terrível, olha só Deus por ter misericórdia. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou conversar com a minha pastora. Eu vou chamar a minha pastora pra conversar e vou pedir um conselho pra ela. E aí ela me falou, o óbvio, né, gente? O óbvio que está escrito na palavra, né? Óbvio que ela ia me falar o que estava escrito na Bíblia. E aí ela me falou, olha, Nath, realmente, se você fizer isso, você vai estar mentindo, porque você não mora nessa cidade. E mentira é mentira, né? Pecado é pecado, o Senhor não se agrada. Eu comecei a refletir nas palavras dela e eu falei, é verdade. Falei assim, então não era eu que estava sentindo que não era pra fazer, era Deus falando comigo que não era pra eu fazer isso. E eu tava teimando, né? Porque, igual eu falei, eu tava na dúvida ainda. E depois que eu conversei com a minha pastora, eu decidi, eu falei, eu não vou fazer. Como que eu ia orar? Pedindo pra Deus abençoar, pedindo pra Deus me ajudar, para que tudo corresse bem, para que tudo desse certo, se eu já nem estava obedecendo a palavra, se eu já nem estava cumprindo um princípio que ele deixou pra gente na palavra dele, que era de não mentir. Desde então, eu comecei a orar todos os dias, sem falhar. Eu falava assim, Senhor, eu entrego a minha vida, entrego a vida do meu filho nas tuas mãos. A sua palavra diz que maldito é o homem que confia no homem. E eu não quero confiar no homem, eu confio em Ti, eu quero colocar minha confiança em Ti. Eu sei que o Senhor cuidará de tudo, eu sei que dará tudo certo, eu sei que esse parto vai ser uma bênção, eu sei que tudo ocorrerá bem, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí eu comecei a pedir para o Senhor, e eu falava assim, Senhor, o desejo do meu coração é que ele nasça durante o dia, eu não queria ter ele à noite. Eu orava, eu falava assim, Senhor, que esse parto venha a ser uma bênção, que ele venha a nascer saudável. E eu orava também, eu era ousada na oração, hein? E eu falava assim, Senhor, eu sei que eu tenho que sentir dor. Eu sei que eu tenho, por culpa da Eva. Mas
Amenize essa dor, Senhor, que não seja uma dor insuportável, que eu suporte, que seja uma dor amenizada, digamos assim. Eu orava para o Senhor e falava: Senhor, eu quero ter muito parto normal, quero que seja parto normal, porque a recuperação é mais rápida, eu vou poder cuidar do meu filho, porque eu queria muito poder cuidar dele. Eu queria deixar com outra pessoa para eu me recuperar, eu queria cuidar dele mesmo, sabe? E falava assim: Senhor, nossa vida está em tuas mãos, eu não vou confiar em homens, a nossa vida não está nas mãos de homens, a nossa vida está nas tuas mãos. E todos os dias eu falava isso nas minhas orações. Eu não senti mais medo, não senti mais preocupação, desespero, angústia, tudo passou a partir do momento que eu tomei a decisão certa e a partir do momento que eu comecei a fazer a coisa certa, que é entregar na mão de Deus, que é confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. E pedindo por misericórdia, sempre falando: Senhor, esse é o desejo do meu coração, que eu não venha sentir muita dor, que eu não venha ficar muito tempo em trabalho de parto, que seja um parto rápido, que ele nasça de dia, que seja um parto normal, que tudo venha a ser uma bênção. Eu falava: Senhor, prepara a melhor equipe médica daquele lugar, a melhor equipe de enfermagem, o melhor obstetra, a melhor médica, que seja tudo uma bênção, que eu venha ver o seu cuidado em cada detalhe. Eu falava assim: Senhor, esse é o desejo do meu coração, mas que seja feita a sua vontade. E orando com fé de que Ele estava no controle de tudo. Eu sabia, eu tinha plena convicção de que as coisas dariam tudo certo, de que tudo seria uma bênção, porque eu estava confiando em Deus. Tudo aconteceu do jeito que eu pedi para Deus. Ele nasceu às 11h49 da manhã. E outra coisa que eu pedia também todos os dias, que eu chegasse no hospital já parindo, já tendo ele já. Que eu não ficasse sofrendo lá no hospital, mas que eu chegasse lá no hospital já com 9 centímetros de dilatação, já tendo ele. E aconteceu tudo. Eu não sei se você vai acreditar no que eu tô falando, mas aconteceu tudo do jeito que eu pedi pra Deus. Eu fiquei poucas horas sentindo dor, acho que eu fiquei umas 4 horas, 5 horas sentindo dor, e não era uma dor insuportável. Doía bastante, mas não era nada insuportável, nada assim que tava fazendo minha alma sair do meu corpo, não. Cheguei no hospital com 9 centímetros de dilatação, eu já cheguei, passei na emergência, fui passar com o médico, passei com o médico e já fui pra sala de parto. Em 20 minutos o meu filho nasceu. Foi de dia, foi parto normal, e aí depois eu fiquei alguns dias lá no hospital, né? E eu consegui conhecer toda a equipe de enfermagem, consegui conhecer os médicos, os obstetras. E a médica que fez o meu parto foi, pra mim, tá? A minha visão, quem for da minha cidade e estiver assistindo esse vídeo, pra mim, foi a melhor médica da maternidade, melhor obstetra. Ela é um anjo. Foi a melhor pra mim. A equipe de enfermaria que me recebeu no dia que eu tive ele foi a melhor equipe. As enfermeiras, uma bênção, sabe? E quando eu tive o Davi, assim que ele saiu, tudo que eu sabia fazer era agradecer a Deus. E eu agradecia sem parar. E eu falava: Senhor, obrigada, Senhor, obrigada. E eu não acreditava. Eu falava assim: Senhor, o Senhor fez tudo conforme eu pedi, tudo conforme eu pedi. E eu comecei a falar, assim: Senhor, vale a pena confiar em Ti, vale a pena entregar tudo em Tuas mãos. E é como diz a palavra de Deus: maldito é o homem que confia no homem. E eu falei assim: Senhor, obrigado, 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 obrigado. E comecei a glorificar Deus ali mesmo na cama, lá na sala de parto. Eu só sabia agradecer a Deus. Davi nasceu muito saudável, graças a Deus tudo ocorreu bem. E por que eu quis contar esse testemunho? Porque, igual eu falei no começo, às vezes a gente pensa, né? É só uma mentirinha, é só uma coisinha de nada. Com Deus não tem isso. Mentira é mentira e princípios devem ser cumpridos e princípios devem ser inegociáveis. Mesmo que por algum momento passou pela minha cabeça descumprir esse princípio, Deus falou comigo, eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu pensei em desobedecer a sua palavra, mas eu te agradeço porque o Senhor falou ao meu coração e eu estou aqui entregando tudo em tuas mãos, independente de qual seja a situação, independente, confia em Deus, entrega nas mãos de Deus e jamais negocie os seus princípios, seja por medo, desespero ou qualquer outra coisa. Não negocie princípios, não negocie a obediência à palavra de Deus.